Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você esteja assistindo a este vídeo. Eu sou o professor Rubem Ramos e esta é mais uma aula assíncrona de usos e usuários da informação. Conforme eu havia combinado com os alunos desta disciplina, essa aula será específica para apresentarmos o que será o primeiro trabalho da disciplina. Trabalho este valendo ponto, que eu já adiantei em algumas partes, inclusive combinado com os alunos de forma síncrona o que eu espero, mas aqui nós vamos detalhar um pouco mais a respeito de acordo com o roteiro passo a passo. Lembrando que este roteiro está aplicado para esse primeiro trabalho, que se volta para o tema de necessidade de informação, mas em essência é o mesmo roteiro a ser aplicado para os dois próximos, de busca e de uso da informação. Então, em essência, esta aula, que ficará registrada no SIGA para vocês, serve de guia, de acompanhamento e de esclarecimento para os três primeiros trabalhos da disciplina, guardadas as devidas proporções. Ok, vamos então apresentar o trabalho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco aqui a nossa visão. Não, parece que não aumentou muito. Deixa eu ver mais se eu consigo aqui. Aqui acho que foi demais. Deixa eu ver agora como é que vai. Agora ficou bom. Bom, então esse é o roteiro do trabalho de necessidade de informação, conforme exposto. É um trabalho que se divide em duas partes. É o primeiro trabalho da disciplina e vamos à primeira parte dele. A primeira parte eu encaminho e peço a vocês, a todos os 9 grupos, um trabalho impresso. Mas o que eu quero dizer com impresso? Não significa que vocês têm que imprimir e me entregar. Significa que é um trabalho digitado ou uma parte escrita, como queiram, que vocês submeterão no SIGA. Então vamos passo a passo aqui. Todos os 9 grupos deverão submeter no prazo estipulado essa parte do trabalho para avaliação. Valor 10 pontos. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso daqui a pouco. Forma de submissão do trabalho. O trabalho deverá ser submetido exclusivamente em formato DOC e pelo SIGA. Não serão aceitas submissões sob nenhuma justificativa fora do prazo, formato e do canal estabelecido para esta finalidade, sendo atribuída a nota 0 a esta parte do trabalho àqueles que não procederem de acordo. Então, o que eu quero dizer com isso mais especificamente? Eu não vou aceitar membros de grupos ou qualquer estudante com qualquer desculpa de faltou internet, meu computador não funcionou, faltou energia elétrica, entre outras desculpas. Vocês são quartetos e quintetos, então são no mínimo 4 pessoas. Não é possível que em 4 localidades diferentes em que estejam falte ao mesmo tempo energia elétrica, sinal de internet, os 4 computadores deram problema. Recomendo que não deixem a submissão para a última hora. Nós vamos agendá-la pelo SIGA e um membro do grupo apenas tem a obrigação de submeter o trabalho. Ou seja, não estou pedindo para os 4 fazerem isso, só um, mas dentro do prazo e do canal estabelecido para esta finalidade. Problemas de qualquer natureza quanto à submissão dessa parte escrita deverão ser informados via e-mail institucional do docente, que está aqui em azul, até o limite de 24 horas antes do término do prazo final estabelecido. Caso esse limite não seja obedecido, aplica-se nota 0 a essa parte do trabalho.
Conforme nós sempre combinamos, eu deixo até as 23h59 para vocês mandarem. Um membro mandar. Tem até as 23h59 do dia anterior para me reportar qualquer tipo de problema. Agora, não reportou, chegou no dia, vocês deem o seu jeito e me envia. A data que nós estabelecemos para esta submissão é o dia 8 de outubro, isso acordado em aula síncrona, até as 23h59. Então, qualquer problema que seja um problema quanto a essa submissão, que tenha justificativa, deve me ser informado até o dia 7. No dia 8 é para enviar. Ok, até as 23h59. Composição do texto. O que eu espero como padrões mínimos para conter neste texto? Introdução. Apresentação do trabalho. Apresentar o que o artigo, escolhido pelo grupo vem abordar. Como assim, professor? Eu vou disponibilizar também pelo SIGA-A uma série de artigos que serão escolhidos por cada grupo. Como é que nós vamos fazer essa escolha, professor Rubem? Pela ordem do grupo, a partir do momento que eu disponibilizar os artigos, vocês irão escolher um por grupo. Então, o grupo 1, um membro do grupo 1 vai me mandar um e-mail no meu e-mail institucional falando: professor, o grupo 1 escolheu o artigo X. Aí eu vou publicar no sistema de notícia. Depois o grupo 2 vai fazer a mesma coisa, o grupo 3 vai fazer a mesma coisa até nós completarmos os 9 grupos. Ok, então cada grupo vai ter um artigo científico escolhido e na parte da introdução eu demando que cada grupo apresente o que esse artigo vem abordar, incluindo mencionar a instituição apresentada no estudo e seus dados e principais características. Caso essas informações não estejam disponíveis no texto, os membros do grupo deverão proceder à pesquisa e informá-las, ou informar a justificativa dada pelo autor do artigo para não identificar a organização. Em algumas circunstâncias, tem artigos que, por lei de direitos autorais, proteção, sigilo, entre outros, não revelam a empresa, a organização especificamente, mas falam informações a respeito, mercado de atuação, mercado de trabalho, porte, tempo de existência, entre outras. Essas informações são pertinentes e devem constar nessa parte de introdução. Mínimo de 1 página para a introdução. Justificativa. Breve revisão teórica sobre necessidade de informação. Descrever o que é necessidade de informação, quais as suas finalidades, por que é importante ou relevante a necessidade de informação, quando ela deve ser aplicada e outras informações pertinentes. Pode-se basear tanto naquilo que o autor do artigo informou, quanto em outras fontes. Slides de aula, outros artigos, livros, etc. 1 página no mínimo. Informar a justificativa do autor do artigo para a escolha da comunidade de usuários, clientes ou instituição para a realização do trabalho, e o porquê da opção de se realizar um estudo sobre necessidade de informação junto a essa mesma comunidade de usuários ou clientes ou instituição ou organização ou empresa. Ou seja, eu quero que vocês informem também aqui, no mínimo 2 a 3 parágrafos, por que o autor deliberadamente escolheu fazer o seu trabalho junto àquela comunidade de usuários ou junto àquela instituição. Metodologia. Primeiro, relatar a situação em que se encontrava a comunidade de usuários, clientes ou a instituição, empresa escolhida pelo autor no momento que o estudo foi realizado. Caso isso não seja informado de forma implícita ou explícita pelo autor, ressaltar essa ausência no estudo publicado. Ou seja, eu quero que vocês relatem, a partir da visão do autor, como que ele encontrou a empresa nessa parte de necessidade de informação ao iniciar o trabalho. Letra B.
Relatar se um ou mais dos modelos de estudos de uso de usuários foram empregados nesse artigo. Se sim, informar quais modelos, se foram empregados integral ou parcialmente e por que o autor decidiu este emprego, e a justificativa do autor para ter escolhido estes modelos para seu estudo. Os autores que escolhem recorrer a um ou mais modelos procuram deixar isso claro no texto do artigo. Então vocês vão relatar, de acordo com esses parâmetros, o modelo ou os modelos empregados. Terceiro, relatar as características da pesquisa, citar em forma de texto como foi empreendida a pesquisa que consta no artigo, uma página no mínimo. Esta seção deve obrigatoriamente conter delimitações do trabalho de pesquisa, informar o tipo de pesquisa, se é quantitativa ou qualitativa e por quê, de acordo com o autor, e como a pesquisa se classifica, se ela é descritiva, exploratória ou de outro tipo e por quê. Se o autor no artigo não fornecer essas informações, os membros do grupo devem, a partir da leitura, com base na leitura, informar. Se tiver dúvidas a este respeito, podem me procurar que a gente verifica como mostrar isso da melhor forma possível. Universo amostragem, informar o recorte. Qual é o tamanho ou a seleção da população para fazer parte desse estudo e o porquê desse recorte segundo o autor. Se não estiver claro e se não puder ser depreendido, os membros do grupo devem informar que o recorte não foi especificado pelo autor. Procedimento de pesquisa. Informar que tipo de procedimentos caracteriza essa pesquisa. Se ela é documental, se ela é bibliográfica, se ela é um estudo de caso ou outro e por que, de acordo com o autor. Método para a coleta de dados. Informar quais métodos foram escolhidos pelo autor para proceder à coleta de dados e o porquê da escolha para esse tipo específico de método. E, por fim, a conclusão. Relatar os resultados obtidos, se foram satisfatórios, se corresponderam à expectativa e ao método escolhido pelo autor para definir, identificar e trabalhar junto às necessidades de informação, além de outras informações pertinentes. Uma página no mínimo. Esse trabalho deve ser redigido sob o formato da ABNT, conforme estão essas especificações a seguir. A segunda parte do trabalho é uma apresentação em PowerPoint, cujo valor está de 5 pontos, e nós combinamos em forma assíncrona que dos 9 grupos definidos para estes trabalhos mensais, especificamente de 1 a 3 deverão apresentar o artigo escolhido para o professor e demais membros. Neste caso de necessidade de informação, foi combinado especificamente que os grupos 1, 2 e 3 farão a apresentação. Nos próximos trabalhos, só os outros grupos farão. As apresentações ocorrerão obrigatoriamente em datas pré-acordadas, em aula síncrona, pode ser que ocorra em aula assíncrona, então deixa eu mudar isso aqui, só um minuto. Ou assíncrona com os estudantes, a depender da nossa combinação. Tempo para cada grupo apresentar o artigo escolhido. Mínimo 15 minutos, máximo 20. Eu vou estar cronometrando durante as apresentações e, após as apresentações, inicia-se o ciclo de debates, onde os demais discentes e o docente apresentarão suas considerações quanto à apresentação feita e o teor do trabalho, ou do artigo, melhor dizendo, apresentado. A participação dos discentes com perguntas, argumentos condizentes com a apresentação, teor do artigo, conta ponto para os mesmos da disciplina Uso e Usuários. Como assim? Vamos entender isso. Primeiro, a data estabelecida para essa apresentação dos 3 primeiros grupos, 1, 2 e 3, ficou o dia 4 de outubro até as 20... Não precisa ser até as 23h59, porque nesse caso a apresentação
será durante a aula, né? Então, durante a aula. E quanto à questão de conta-ponto, que eu falei no momento anterior, significa que estes pontos serão contados ou creditados ao final dos 3 trabalhos mensais. Participação pertinente, número de vezes que participou em cada debate, são critérios de pontuação. O que eu quero dizer com isso? Não é só obrigação dos respectivos grupos estarem presentes e fazerem as apresentações nas datas pré-acordadas. A audiência, a plateia, também tem que estar presente e fazer participações. Que participações? Perguntas pertinentes, dúvidas, curiosidades, entre outros. Quanto mais o aluno participar após as apresentações, aluno da plateia, mais pontos esse aluno garante. Por quê? Porque eu valorizo participação com pontos e perguntas pertinentes. Então não é para entrar mudo e sair calado das apresentações, isso me referindo à plateia. Não é para ter aquele pensamento de eu não vou fazer pergunta para não ferrar com o grupo que está apresentando, para quando chegar a minha vez eles não ferrarem comigo. Não é assim que funciona. Se você entrar mudo e sair calado, você não pontua no final, exceto aquilo que você apresentou. Muito bem. Então, temos aqui as informações constadas. Se houverem dúvidas ou perguntas, eu lembro a vocês que este texto e este vídeo estarão disponíveis no SIGA. E, ainda permanecendo dúvidas a esse respeito, vocês poderão esclarecer comigo na nossa próxima aula síncrona. Com isso, nós finalizamos esta apresentação do roteiro e, se tiverem dúvidas, tragam para debatermos em sala de aula. Muito obrigado a todos e até a próxima aula síncrona. Tchau, tchau.